Mas tia Neiva trouxe então o poder daqueles oráculos e formou o adjunto Coataí 108. Mas mesmo assim esse adjunto Coataí 108, ele ainda precisava de alguém que o conduzisse, porque nós adjuntos, eu digo nós porque também sou adjunto de povo, nós somos cavaleiros mercenários, também comandamos galeras, servimos a deuses pagãos e temos terra no nosso coração, e não é pouca. Graças a Deus ainda emitimos no 5º ciclo iniciático, porque é o 5º ciclo que estamos. Mas para que esse poder pudesse ser trazido, para que cada adjunto fosse completo e tivesse o poder da cura, da invocação e o poder da ciência e do conhecimento, tia Neiva precisava formar os trinos, porque somente através deles é que nós poderíamos alcançar esses poderes. A força teria que decrescer do Pai para os trinos e então dos trinos para os adjuntos, para que esse poder pudesse se multiplicar através da força decrescente de Coataí 108. E então, através da herança transcendental do primeiro mestre Sol, Trino Tumuxi, mestre Mário Sassi, tia Neiva trouxe, através do Mário, o poder da ciência, porque só ele poderia trazer. Eu quero lembrar aqui uma carta de tia Neiva, onde ela nos diz que vai reclamar algumas coisas para o mestre Mahan, e ele diz para ela: filha, o pai Seta Branca está incessantemente vigilante, sob pena de vires a falir. Porque se tia Neiva não tivesse conseguido cumprir a sua missão, nada disso existiria. Se o primeiro mestre Sol, Trino Tumuxi, mestre Mário Sassi, através dele, não houvesse trazido até aqui o poder da ciência, nós não poderíamos realizar esses trabalhos, porque não teríamos esse conhecimento para realizá-lo. E então tia trouxe o poder Tumuxi, o poder da ciência, para que isso fosse possível. Mas precisava existir a cura, o objetivo dos nossos trabalhos. E então, através da herança transcendental do mestre Michel Hanna, foi trazida para a Terra a força da cura através da consagração do trino triada presidente Sumanã, que é o Michel Hanna. Mas entendam que quando falamos dessa herança transcendental, ninguém busca a herança de outro. Nós não somos capazes de conduzir a mesma energia que o nosso irmão. E então só quem poderia fazer isso era o Michel Hanna. Se ele não fizesse, não seria feito e nós não estaríamos aqui. Mas aí faltava o poder da invocação. Quem pode trazer do céu esses poderes? Até então somente tia Neiva. Mesmo com o poder Tumuxi, trazendo o conhecimento e a ciência, e o poder Sumanã trazendo a cura, somente tia Neiva teria condição de herança transcendental para trazer a força desses oráculos e formar essas cabalas. E por isso,
Chegou então o primeiro mestre Jaguar, o trino triada presidente Araquém, mestre Nestor Sabatovics, que caminhou junto ao Deus Apolo, em Cristo Jesus, para trazer até nós o poder da invocação. Só Ele, só a pessoa, só aquele Espírito que ficou conhecido por nós como Nestor Sabatovics, poderia trazer para a Terra esses poderes. Ninguém mais poderia, porque era a herança transcendental dele. E então, formados os 3 trinos novamente, cada trino, como foram formados através de Tia Neiva, cada um dispunha dos 3 poderes. E, portanto, cada um daqueles trinos poderia invocar a corrente mestra, fazer todos os trabalhos. Não havia necessidade de que houvessem os 3 juntos. Cada um deles conduzia os 3 poderes: o poder da invocação, o poder da cura e o poder da ciência. E então 3 trinos, cada um com 3 poderes. 3 vezes 3, 9. Eles formam então o Santo Nono. Eles formam esse Santo Nono, que é invocado no Turigano, porque buscam energias do 9º ciclo iniciático. Nós emitimos: no 5º ciclo iniciático seguirei sempre, com /0, porque buscamos as forças telúricas, as forças deste planeta, e por isso fomos consagrados pelos Devas, porque invocamos ainda o 5º ciclo iniciático. Um trino triada presidente, o trino Tumuxi, o trino Araquém, o trino Sumanã e o trino Ajarã, invocam o 9º ciclo. Portanto, invocam poderes que estão fora desse plano físico, para que através dessa decrescência nós adjuntos também possamos invocá-los. Salve Deus. Aquele Santo Nono que é invocado no nosso trabalho de Turigano são poderes que podem trazer o 9º ciclo iniciático. Como falamos lá atrás sobre o 5º ciclo iniciático do planeta que nós emitimos. O Ajanã emite na força universal do 1000º. Nós, doutrinadores, no 5º ciclo iniciático seguirei sempre com /0 e etc, etc, etc. Observem que essas consagrações se referem ao planeta. Fomos consagrados pelos Devas, que manipulam as forças telúricas. Por isso podem nos consagrar. Mas os trinos não. Ele invoca o poder do céu. Invoca realmente o 9º ciclo. E então o Santo Nono. 3 vezes 3, 9. Mas também vai surgir outra pergunta até o final desta aula. Se os 3 formam o Santo Nono, por que 3 vezes 3, 9? Bom, Tia Neiva trouxe 4, não é isso? Existe mais um trino. Observem que essa herança transcendental, quando aquele comandante emitiu hoje aqui, ele disse assim, o mestre Luiz Campos, com a permissão do primeiro mestre Sol Trino Tumuxi, do primeiro mestre Jaguar Trino Araquém, do primeiro mestre Sol Trino Sumanã e do Jaguar mestre Sol, primeiro doutrinador deste amanhecer, Trino Ajarã, com a permissão. Nós só podemos invocar porque nós tivemos a permissão desses mestres para invocar esses poderes. Se
Se eles não houvessem permitido, nós não poderíamos. Nós não poderíamos invocar esses poderes. Só podemos porque eles permitiram. Mas então tia Neiva formou um quarto trino, o trino triada presidente Ajarã, também dentro do nono ciclo, portanto alguém que busca poderes além do plano físico. Eu busco no trino, o trino busca na espiritualidade. Mas quando nós falamos dessa permissão, ela é necessária para que exista o poder da invocação. Não haveria como esses 3 comandantes invocarem esses poderes se o mestre Mário Sassi, o mestre Michel Hanna, o mestre Nestor Sabatovics e o mestre Gilberto Zelaya não houvessem autorizado que isso acontecesse. Mas esse quarto trino, 3 vezes 3, 9, nós já tínhamos o santo nome. Mas observem que até então, nós ainda tínhamos um grande problema, porque nós não éramos crísticos. Nós ainda servíamos a deuses pagãos. Nós ainda buscávamos nos mesmos oráculos, nas mesmas cabalas, ainda invocávamos o poder de Delfos através de Pitya, portanto, deuses pagãos. E então tia trouxe o quarto poder, que é o poder Ajarã. 3 vezes 3, 9, forma o santo nono. 3 vezes 4, 12, simbolizam os 12 apóstolos. Porque esse poder Ajarã é o que nos torna crísticos. É a unificação do Deus Apolo em Cristo Jesus. É fazer com que nós, através dos nossos trabalhos, estejamos buscando apenas os valores que Jesus trouxe para a Terra. E então, sem o trino Tumuxi, nós não teríamos a ciência. Sem o trino Sumanã, nós não poderíamos realizar as curas. Sem o trino Araquém, nós não poderíamos invocar a corrente mestra e nenhum desses poderes. E sem o trino Ajarã, nós não seríamos crísticos. Nós não estaríamos seguindo os princípios de Jesus de Nazaré. Salve Deus.